Boa noite. Estamos iniciando o Univale Esportes desse domingo, dia 18 de junho, e hoje aqui com a presença de dois jovens que vão ser mestres na área esportiva. Da minha direita aqui o Cacá Oliveira, já conhecido. Cacá tem feito um trabalho muito grande, muito forte na Rádio Univale. E também comigo o Diego Arthur, repórter da Rádio Univale e também dono de um blog, Futebol Peixeiro. E nós vamos falar a respeito desse blog que estava parado e agora, lógico, com o andamento das competições, ele começa a fazer aparecer o seu trabalho nesse seu blog. E só como registro também, no handebol masculino, juvenil, Itajaí conquistou o título invicto, terminou hoje. Essa competição aconteceu aqui no ginásio da Univale. Uma vitória extraordinária de Itajaí sobre São José. Itajaí ficou em primeiro lugar, invicto. Segundo lugar ficou São José. Terceiro lugar ficou Criciúma. Quarto lugar ficou Joinville. E em último lugar ficou Blumenau. Então, na categoria juvenil, até 18 anos, no handebol masculino, Itajaí saiu por cima, vitoriosa, com uma grande festa na conquista desse título estadual aqui na cidade de Itajaí. Para começar o nosso bate-papo, nós vamos jogando aqui. Cacá Oliveira, boa noite. É um prazer enorme ter você aqui conosco novamente, para nós debatermos principalmente o Marcílio Dias, que agora começa a ter que arrumar a casa para começar o campeonato da segunda divisão. Boa noite, Cacá. Boa noite, Eladio. Boa noite aos amigos da TV Univale. É um prazer estar aqui, né, para a gente falar de esporte, falar de Marcílio Dias. Ontem no Gigantão tivemos aí mais ou menos o esquenta para a Série B do Catarinense, que o torcedor está ansioso para ver o futebol profissional do Marcílio Dias. Nós tivemos a garotada do Sub-17 jogando contra o Guarani de Palhoça. A gente acha que vai entrar também em detalhes dessa partida. O Marcílio acabou tomando a virada de 3-1 para o forte time do Guarani de Palhoça, mas a gente percebe que o torcedor quer apoiar o Marcílio Dias, apoiou os garotos da base do Sub-17, do Sub-15 também durante toda a competição, e agora a gente se prepara para a Série B do Catarinense também, com nomes ventilados, com jogadores contratados pela diretoria do Marcílio Dias também. Diego Arthur, boa noite, fique à vontade, seja bem-vindo, e já de início até, para que você se solte um pouquinho mais, você fale um pouquinho a respeito do seu blog que você já tem há um bom tempo, que você faz um trabalho aí, Futebol Peixeiro. Esse é o nome? Boa noite. Isso mesmo, Eladio. Boa noite, Cacá, boa noite para os telespectadores. Esse blog eu criei ele, né, no ano passado e foi o que abriu as portas para mim aqui no meio do jornalismo aqui esportivo aqui na cidade. Comecei a cobrir os times ainda na segunda divisão do Catarinense, com o Almirante Barroso, Marcílio Dias ano passado. Ele estava um pouco parado, eu apresento o programa na rádio, aqui na TV, na Rádio Univale, né? No meio-dia e 10 ali com o Jânio Flávio de Oliveira. Já vai ajudar, né? Já vai ajudar para exatamente. E aí agora com o retorno do Marcílio Dias, já estou pronto, aí preparado algumas reportagens aí falando dos reforços do Marinheiro. Principalmente aí desses jogadores que estão vindo, muita gente não conhece esses menores de 23 anos, mas o Marcílio Dias está sim fazendo um bom elenco, na minha opinião, e também está trazendo alguns jogadores experientes, o zagueiro Paulo Sérgio aí, o Rodrigo Couto está em negociações, pode estar pintando aí no Marinheiro. O Rodrigo Couto foi campeão da Série B ano passado pelo Almirante Barroso, também disputou a Série A desse ano, então eu acredito muito aí no Marinheiro. E aí lá no blog Futebol Peixeiro, temos também a página lá no Facebook, sempre atualizado com as últimas notícias dos times aqui da região. Eladio, eu ainda brinquei com o Diego, porque tinha torcedor cobrando ele, pô, vamos alimentar esse blog aí. Tinha muita gente que acompanhava, inclusive ouvintes nossos da Univale, amigos nossos também. Era um blog muito legal. Até por uma situação que ele estava saindo de uma situação para ir para a rádio e se adaptar à rádio e começar o trabalho. Então agora ele vai casar tudo. Então ele vai casar a reportagem da rádio, leva para o blog e vice-versa. Vai ter que fazer tudo agora. Ele vai ter que trabalhar 24 horas por dia.
mas esse seu blog só fala de futebol, por isso que o nome Futebol Peixeira. E só dos times aqui de Itajaí. Infelizmente não temos mais o Atlético para acompanhar, era um dos times que eu fazia cobertura, ainda na Série C, que o Atlético Itajaí tinha conquistado o título da Série C. Esse ano ele pediu licença, não vai disputar a Série B do Catarinense, mas sempre focando aí no Marcílio Dias e também no Barroso, que está aí disputando as categorias de base, tem algumas outras frentes, e ano que vem pode aí disputar talvez até a Série D do Campeonato Brasileiro, dependendo do andamento da Série D desse ano, e também a Série B do Campeonato Catarinense. Mas, ô Diego, você falou aqui no Itajaí, que você estava, logicamente, trabalhando em cima também de notícias do Itajaí. Eu tive informações, talvez você possa até me elucidar ou não, informações de que o Itajaí só não veio para a segunda divisão porque criaram o Sub-23, que eles estavam com o time pronto, já estavam com toda a estrutura armada. Isso é verdadeiro? Olha, o Atlético Itajaí, ele tinha uma parceria, um dos sócios dele era o Lucas Franzato, ele é o dono do Cianorte lá do Paraná, e ele acabou saindo do time, isso dificultou um pouco a situação. E aí eles estavam em busca de parceiro, patrocinadores, apoiadores, e quando eles estavam fazendo todo o planejamento sem limite de idade. E aí quando impuseram essa situação de você ter um limite de jogadores acima de 23 anos para 5 jogadores, isso complicou muito, porque o apelo de público, torcida, patrocinadores é muito menor. Você vai ter menos jogadores conhecidos. A gente que acompanhou a Série B do ano passado, a gente viu que teve vários jogadores. O Alex Silva Pirulito jogando lá no Tubarão, tivemos o Soares jogando no Tubarão, o Brazão. Então, jogadores de nome conhecidos, como o próprio Safira no Barroso, isso chama público, chama torcida. Já um campeonato sub-23 não tem tanto apelo. Então, para um time como o Marcílio Dias, por exemplo, que tem torcida, você ainda consegue administrar isso. Mas o Atlético Itajaí, um time novo, não conseguiu muito apoio. Ele também bateu muito, alguns patrocinadores, às vezes, de outras cidades, não tinham interesse em entrar no time por levar o nome Itajaí. Ele falava, minha empresa, por exemplo, é de Balneário, e eu vou patrocinar um time aí com o nome de Itajaí. E ele fez toda a marca querendo que fosse um time aqui da cidade, né? Então, que é o Fábio Bartelt, que é quem criou o time, e aí ele acabou não conseguindo a tempo o apoio mesmo necessário para montar um time para disputar a segunda divisão desse ano, por isso ele pediu licença. Se o time voltar ano que vem, vai ter que voltar na terceira divisão novamente. E só para elucidar, com a desistência do Itajaí, entrou no seu lugar a equipe do Fluminense, que será o segundo adversário do Marcílio Dias no campeonato da segunda divisão, e o jogo será aqui na cidade de Itajaí. Ô Cacá, você que trabalhou mais e teve mais participação nessa formação da base do Marcílio Dias, vamos começar a trabalhar ali no Sub-15, Sub-17, o Sub-15, ele não conseguiu, entendo que ele teria que chegar até quarto lugar, chegou em quinto, e o Sub-17 chegou em quarto lugar e teve que enfrentar a melhor equipe da competição, que é a equipe do Guarani. Como é que você viu o trabalho do Clube Náutico Marcílio Dias nessa formatação dessas duas bases, Sub-15 e Sub-17, para depois nós chegar lá no 23? Eládio, eu acho que o saldo foi positivo, tanto no Sub-15 quanto no Sub-17. A gente já vinha comentando que o resultado era o menos importante, né? É claro que vencer é legal, ser campeão é ótimo, né? Mas visando a base, que é a formação do atleta, que é revelar jogadores e principalmente dar oportunidade para esses jovens daqui, de Itajaí, da região, que a gente não via isso no Marcílio Dias nos últimos anos, eu acho que isso foi fundamental. E na minha opinião, o que foi mais importante nesse trabalho do Sub-15 e Sub-17 foi que o time não tomou goleadas, como foi o caso do ano passado. Tanto o Marcelo Silva comandando o Sub-15 e o Tony Monteiro comandando o Sub-17, eles vestiram a camisa do Marcílio Dias, fizeram esses garotos jogar muita bola e brigar contra Guarani de Palhoça, contra a Barra, que são adversários que têm uma estrutura, que têm dinheiro e que têm muita qualidade também, porque é um trabalho já que dura a longo prazo. Para o Marcílio Dias, que começou alguns meses atrás, eu acho que foi importantíssimo. Mais importante ainda, dar sequência nesse trabalho, né? Manter a base Sub-15, Sub-17, porque tem jogadores bons. O Rodrigo Couto, que negociou com o Marcílio Dias, ele foi revelado pelo Marinheiro, né, há uma década atrás. Inclusive subiu o Marcílio Dias, né, sendo jogador. Subiu o Barroso ano passado, quem sabe aí o tri da Série B, né, por Rodrigo Couto. Mas enfim, foi positivo sim. Eu espero que, com sinceridade, que a base seja mantida e que o trabalho tenha continuidade. Com relação aos resultados, o Sub-15 empatou na última rodada, tinha chances de classificar se tivesse vencido o Hercílio Luz lá em Tubarão. Pois é. O Sub-17 também empatou em Tubarão, e aí, como só dependia de si,
com o empate, acabou se classificando para as semifinais. Encarou o Guarani de Palhoça, que coincidentemente na primeira fase não perdeu, empatou em 3-3 no Gigantão com chances de ter vencido. O único ponto que o Guarani perdeu, né? O único ponto que o Guarani perdeu foi para o Marcílio Dias aqui. O empate que o Marcílio Dias, inclusive, desperdiçou um pênalti, poderia ter vencido. E ficou o segundo tempo todo com um jogador a menos nesse jogo em 3-3. E até para ilustrar o que o Kaká está falando, o Guarani de Palhoça na primeira fase marcou 52 gols e levou 7 em 9 jogos. Então, você vê a qualidade realmente do time, teve várias goleadas expressivas, ganhou inclusive do Barra, que era o favorito de início de campeonato, e o Barra também. O Barra só perdeu para o Guarani no confronto e o outro time que ele perdeu pontos foi o Marcílio Dias também no empate. Então o Marcílio não perdeu nem para o Barra, nem para o Guarani na fase de classificação. E aí para você ver, torcedor, dos 7 gols que o Guarani de Palhoça tomou, 3 foi o Marcílio Dias que fez. Né? Então realmente o time tinha uma pegada assim e com relação a ontem, o Marcílio Dias abriu 1-0, e acabou tomando a virada ali na sequência da partida. Mas o que você atribui essa virada? Você perder, sai na frente, pega um time forte como é que é para o Guarani, faz um gol e depois ele não segura a pressão do adversário. Foi a qualidade do Guarani ou o time do Marcílio Dias sentiu o peso do jogo? Não, a qualidade do Guarani, o físico dos atletas. O Marcílio Dias teve muita dificuldade para treinar e, na minha opinião, cansou durante a partida. No segundo tempo, o Marcílio Dias estava cansado, os jogadores. E o Guarani de Palhoça, as mexidas, o Sérgio Ramírez, que é o treinador do Sub-17, ele mexeu, parecia que os jogadores que tinham entrado estavam melhores do que os jogadores que já estavam, dos titulares. Então, assim, o plantel ajuda, claro, e o Guarani de Palhoça era o favorito, é o bicho-papão, até brincava na transmissão que o Guarani não era o bicho-papão, mas quando virou o jogo a gente viu realmente a qualidade. Só que o time do Marcílio está de parabéns, fez uma excelente campanha. Vale destacar que quando estava 1-0, teve um pênalti não dado para o Marcílio Dias, que a bola tocou na mão dentro da área do jogador do Guarani e a arbitragem não deu pênalti. Então o jogo também poderia ter sido diferente. Né? E, Eládio, o Marcílio Dias também estava sem 3 dos seus titulares. Estava desfalcado. Teve um jogo que teve uma confusão, um menino ali acabou agredindo o árbitro, o Christian até que foi o destaque do time na competição, artilheiro do time, ele e mais 2 jogadores estavam fora. E ainda tem o jogo de volta, não está tudo acabado, o jogo de volta lá em Palhoça, mas a vantagem realmente do Guarani é grande, de 3-1 vai ser um pouco difícil para o Marinheiro, mas acho que fica aí a campanha que o Marcílio fez com um time montado em tão pouco tempo, acho que já está de ótimo tamanho. Né? Ô Diego, e o Christian, que era o camisa 9 do Marcílio no Sub-17, treina com o time titular, né? Exatamente. Está integrado ao time titular e é uma grande promessa aí do Marcílio Dias para ser jogador aí em breve do Marcílio Dias, de repente até fazer dinheiro para o Marinheiro, né? E um detalhe que eu queria destacar também com relação à torcida do Marcílio Dias, todos os torcedores que foram ao estádio do Marcílio foram para apoiar os garotos. Até quando algum reclamava, passa a bola e tal, o torcedor do lado falava, não, é para apoiar a garotada. E eu acho que isso é importante também, porque são pratas da casa, então tem que valorizar. Isso é bastante forte, essa presença do torcedor para o atleta que está começando, porque é aquele incentivo primeiro que ele vai ter na sua carreira. E você dando apoio a ele e demonstrando que chegou nesse momento que chegou, com pouco tempo de trabalho, pouco tempo de preparação. Alguns meses, né? Pouco tempo de preparação e conseguiu chegar, pelo menos no Sub-17, à semifinal. Mas vamos ao nosso primeiro intervalo e na sequência, quando voltarmos, vamos já falar sobre o Clube Náutico Marcílio Dias, Sub-23, segunda divisão, que tem a sua data prevista para largada oficial, dia 2 de julho. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e nesse segundo bloco, como prometido, vamos falar sobre o Clube Náutico Marcílio Dias. Tanto o Diego quanto o Kaká têm acompanhado mais de perto toda a estrutura do Clube Náutico Marcílio Dias e nós vamos ter esse segundo bloco aqui bastante tempo para poder dissecar tudo aquilo que está acontecendo. Ô Kaká, pela sua experiência, pelo seu contato com o pessoal, a diretoria do Marcílio Dias está no caminho certo, fez a pesquisa certa nos jogadores para formatar esse grupo primeiro, que é o grupo de 23? Olha, Ládio, o mapeamento que a diretoria fez, Tonho Gil, o próprio presidente e o vice-presidente também fizeram,
jogadores de várias partes do Brasil acompanhando campeonatos tanto de Série A quanto de Série B estadual, e a expectativa é muito grande para que esse ano o Marcílio Dias consiga aí conquistar o acesso. A gente torce também com facilidade também, né? E que mantenha um planejamento para que ascenda a Série D do Campeonato Brasileiro, que pegue calendário, porque eu acho que é muito importante para o time se manter em atividade também. O Marcílio Dias não pensa só futebol, a gente sabe que tem handebol e a expectativa também de outros esportes também, mas especificamente no futebol, eu acho que o planejamento está sendo bem encaminhado e bem realizado também. O time já tem jogadores aí que, como o Diego destacou no começo do programa, são jogadores que a gente não tem tanto nome, até porque são muito jovens, né? Saem de categorias de base, enfim. E com relação aos jogos treinos é que a gente vai poder acompanhar a qualidade desses atletas. Marcílio jogou semana passada contra o Lagoa, na cidade de Pissarras, né? E nessa semana deve fazer aí com o Blumenau e o Brusque e Blumenau nessa semana, para a gente acompanhar realmente a qualidade desse elenco. De nomes, a gente não pode dizer que o time é bom ou ruim, a gente tem que ver na prática, mas eles estão olhando com muito carinho assim vários campeonatos para poder fazer a seleção dos jogadores, e a expectativa a gente tem muito grande. Rodrigo Couto é um bom jogador, a gente conhece, prata da casa, então a gente pode dizer que o Marcílio Dias está se encaminhando aí para um sucesso. Tem planejamento e está executando com grandeza, acredito que vai ser um grande ano do Marcílio. Ô Diego, para você, na ótica, essa maneira da federação determinar um campeonato da segunda divisão priorizando essa faixa etária de 20, 23 anos, 19, 20, 22, até 23 anos, vai ser positivo ou você acha que vai atrapalhar a própria competição? Olha, na verdade, até quem fez o lobby, vamos dizer para isso, os próprios clubes, né, que em pauta fizeram essa escolha, a federação nem chegou a intervir. Dizem até que o Barra foi o principal a fazer o lobby, a querer que a competição fosse sub-23, mas o próprio Barra não está usando os meninos que eles têm lá das suas categorias de base, que é um clube formador, está contratando jogadores de fora. Eu acho que você deixa o campeonato mais nivelado, mas você deixa nivelado por baixo, né? Você não vai ter uma competição, ano passado a gente teve uma competição muito disputada, acho que esse ano vai ser disputada também, mas um nível técnico mais baixo. Em relação ali ao Marcílio Dias, eu acho que eles estão sabendo lidar com essa situação do Sub-23, sim. Até dos jogadores abaixo do Sub-23, a gente tem vários destaques. O Bruno Meurer, que é um jogador aqui da cidade, estava no Almirante Barroso, não teve muitas oportunidades, mas é um bom jogador, acompanha alguns treinamentos, estava treinando bem ano passado no Barroso, já jogou aqui no Marcílio Dias, jogou Série A do Catarinense em alguns jogos, porque ainda era garoto. Passou pelo Criciúma, né? Passou pelo Criciúma também. Tem um menino do Bahia, que está vindo para cá emprestado, Sávio, ele fez todas as categorias de base da seleção brasileira. É um volante também, um menino muito promissor. E o Marcílio Dias também fez uma parceria com o empresário Eduardo Duran, que é empresário de vários jogadores, Roberto Firmino, empresário de vários jogadores do Palmeiras. Ele tem um clube lá em Minas Gerais, a Tombense, e vieram 5 jogadores de lá. Desses 5, 3 já passaram pelo Figueirense, são jogadores que o Hudson Coutinho conhece. O Hudson Coutinho, que é o treinador do Marcílio Dias, já foi auxiliar, já cuidou das categorias de base do Figueirense, também já treinou o clube profissionalmente, agora está aqui no Marinheiro. Então acho que eles estão sabendo administrar isso. Dos jogadores acima de 30, além do Rodrigo Couto, os nomes que estão quase confirmados, né? O clube ainda não anuncia ninguém, ainda não assinou os contratos, eles estão terminando suas competições, alguns segunda divisão do Gaúcho, outros Série D, mas estão trazendo o lateral direito Paulo Sérgio, que está lá no Muricy de Alagoas, já jogou 23 partidas esse ano, mais de 2.000 minutos, chegou a jogar contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, então é um jogador que está atuando bem, e também o zagueiro Rogério, que é irmão do Neguete, esse que está vindo lá do Avenida, agora que terminou a segunda divisão do Gaúcho, ele deve estar assinando essa semana aí com o clube. Ambos já passaram pelo Marcílio Dias e conhecem o futebol catarinense. Eu acho que a principal característica na escolha dos jogadores são que conhecem, já passaram pelo futebol catarinense. Muitos, inclusive, já trabalharam com o Hudson Coutinho na época do Figueirense. Tá, e o goleiro do Marcílio vai ser sub-23 ou acima de sub-23? Deve ser sub-23, eles decidiram, inicialmente eles tinham a ideia de contratar um acima, mas trouxeram alguns meninos sub-23, fizeram as avaliações, gostaram do que viram e a princípio eles vão dar prioridade para outras posições, como por exemplo lateral esquerdo, que eles tiveram algumas dificuldades em encontrar no mercado, centroavante, eles estavam para trazer um centroavante menor, abaixo de 23 anos, né, que era o Eduardo,
lá do Inter de Santa Maria, mas o menino se destacou muito lá na segunda divisão, ficou disputado, dificilmente virá. Então, o goleiro, eles trouxeram um goleiro do Coritiba, agora me falha o nome dele na memória, mas um goleiro ali que depois os testes viram que tem também qualidade, abaixo de 23. E aí decidiram apostar nos meninos a princípio, não vou contratar um goleiro acima dessa idade. Lade, você que já foi goleiro do Marcílio Dias, a pressão é grande, né? Para agarrar no Marcílio Dias, né? Acho que é uma das posições que o torcedor talvez mais cobre. Não, a pressão é geral. A pressão é geral. Ela tanto faz independente da posição. Só que você é que tem que colocar a sua profissão acima de tudo. Então, você quer ser um profissional, você tem que sofrer percalço, você tem que treinar. Entende? A exaustão, você tem que se preparar. Você tem que conversar com o seu treinador, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar espaço dentro da própria competição. Então, tudo isso aí, ele pesa. Lógico, você tem que entrar em campo totalmente desprovido da pressão de torcida. Isso tem que ser um trabalho psicológico lá da base. Isso quando você vai lá fazer o jogo lá do sub-5, sub-10, sub-8, sub-9, então ali você já começa a ter a vivência de presença do público. Entende? E isso é importante, esse tipo de trabalho, de você competir com o torcedor estando no estádio, como você estava mencionando aqui no bloco anterior, que o torcedor foi, que o torcedor reconheceu, apoiou, e isso tudo é fundamental. Mas que também, que se vier uma vaia, não pode ficar tremendo, não pode se preocupar muito nisso. Só para complementar essa parte do Marcílio, eu não sei se o Concórdia, vocês têm conhecimento dessas equipes que vão estar no campeonato? O Concórdia está vindo bem ou o Concórdia vai vir também da mesma forma como vem o Fluminense? O Fluminense entrou agora em cima do Lasco. Esse eu não tenho conhecimento profundo, mas acho eu que o Fluminense é o que menos tempo teve para se preparar. Olha, Ládio, eu descarto a possibilidade de Fluminense e Jaraguá brigarem lá em cima. Jaraguá, que é o primeiro adversário do Marcílio Dias, não tem nem casa para o primeiro jogo. Marcílio não sabe onde é que vai jogar na primeira rodada fora de casa. Tu descarta o Jaraguá e descarta o Fluminense. Agora, analisando o que eu acompanhei aqui na nossa região, principalmente, que é o caso do Barra e o Camboriú. Vem muito forte. Eu tive a oportunidade de conversar com o treinador do Barra, o Luciano, ele foi campeão pelo Grêmio da Libertadores, naquele time do Filipão, e o Barra vem muito forte. O Barra diz que vai brigar pelo acesso. A gente sabe que o Barra é um clube formador, né? Não sei se teria a capacidade de se manter na Série A do Campeonato Catarinense, mas vem para brigar, vem forte. Eu tenho informação de que o Barra realizou um jogo treino contra a equipe do Paraná, na qual acabou perdendo por 4-2. Nessa terça-feira joga com o Joinville, no jogo treino também. Contra o Paraná foram 3 tempos de 30 minutos. No primeiro eles venceram por 1-0, no segundo 2-1 para o Paraná e no terceiro, com a equipe totalmente modificada, acabou perdendo por 2-0. Portanto, realizando uma partida de preparação contra a equipe do Paraná, visando também a preparação para a Série B do Campeonato Catarinense. O Barra vem forte, pode tirar muitos pontos do Marcílio Dias, porque é um adversário daqui, tem rivalidade, vai jogar no Camilo Mussi, então tem que abrir o olho com o Barra sim, tem que respeitar sim. No caso do Camboriú, que é o Rodrigo Casca, ele fez um bom trabalho no Toledo, conseguiu o acesso com o Toledo, acabou sendo vice-campeão da taça FPF, manteve o Toledo na primeira divisão do Campeonato Paranaense, inclusive na campanha do ano passado. Ele chegou à fase de mata-mata, foi desclassificado nas quartas de final para o Coritiba, que veio a chegar à final, claro, no Atletiba, mas o Toledo surpreendeu a todos pela campanha do ano passado. Esse ano acabou sendo rebaixado, mas como rolou um problema lá de tribunal, acabou tendo aí um time rebaixado, o Toledo permaneceu na primeira divisão, mas teve campanha de zona de rebaixamento. Então, Camboriú e Barra vem forte sim para representar a nossa região e o Marcílio Dias vai ter trabalho com essas competições. Ercílio Luz vem forte também, e deixa eu ver o que mais, o Juventus também vem forte. O Operário de Mafra? O Operário de Mafra é um adversário cascudo, mas tem problemas com a prefeitura lá, não conseguiu apoio. O Diego acha que tem mais informações. Dinheiro já, ano passado acabou praticamente abrindo mão do campeonato na reta final, teve problemas de dinheiro. Fez um bom primeiro turno. Isso, e depois não mandou os jogadores embora. E esse ano também, novamente sem apoio, eles vão usar o mesmo time que utilizaram agora na Copa Santa Catarina Sub-20. Então o time deles não vai ser nem Sub-23, vai ser
sub-20 com mais um outro jogador. Então o Mafra também você pode descartar. E o Kaká, só para complementar, estava falando ali do Camboriú, o Camboriú trazendo jogadores muito experientes. O zagueiro Alex Bruno foi campeão do mundo pelo São Paulo e o atacante Brazão, também muito conhecido aqui do Campeonato Catarinense. Brazão que faz séries B impressionante, ele arrebenta. No passado no Tubarão, né? Foi artilheiro, né? E tem experiência, inclusive. E no caso do Camboriú ainda, o Rodrigo Casca também está trazendo bruxos lá do Toledo, lá do Paraná também. Então deve montar uma equipe competitiva. O caso do Concórdia, eles têm parceria com a Chapecoense, né? A Chapecoense acaba emprestando alguns jogadores lá para o Concórdia. E o que preocupa a gente é que no segundo turno o Marcílio Dias vai sofrer com uma viagem, com 2 viagens. No domingo joga com o Operário de Mafra e na quarta-feira com o Concórdia, ambos fora de casa. Então aí pode ser que o Marcílio Dias possa vir a ter um tropeço por conta da viagem, jogar com o adversário muito longe. Não que isso prejudique, porque a gente sabe que futebol é 11 contra 11, né? Mas vai ser realmente um campeonato incerto, ninguém sabe o que vai acontecer. Quando a bola rolar, é que nós vamos ter realmente a visão de quem fez o dever de casa melhor. Não deixa de ser 2 adversários cascudos também, né? Agora o Marcílio Dias tem que jogar bem e ganhar em casa. Fora de casa buscar pontos, mas é o franco favorito a ser campeão. Nós vamos ao nosso intervalo e voltamos para o nosso terceiro bloco, aí já falando do futebol brasileiro, participação dos nossos times e alguns outros assuntos a nível nacional, inclusive, que eu não gosto muito de falar, mas tem que se falar, na violência que aconteceu nesta rodada lá na cidade de Curitiba, onde bateram num torcedor do Corinthians, mas vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Tem Copa do Brasil Sub-20 também, podemos falar, né? Eliminação nos pênaltis aí. Diego. Bom, estamos de volta e antes de falarmos aqui sobre o recurso eletrônico, que era a opinião dos dois, e também sobre essa violência, o Kaká quer falar que eu acho que aqui deve ser uma rixazinha aqui. O Kaká quer contar a história aí do campeonato sub-20 do brasileiro. Copa do Brasil. Copa do Brasil Sub-20. Não, sexta-feira tivemos a final da Copa do Brasil Sub-20, a finalíssima, jogando na Ilha do Urubu, né? Flamengo e Atlético Mineiro. O primeiro jogo terminou empatado, o segundo jogo também terminou empatado, a decisão acabou indo para os pênaltis. Mas eu queria destacar a Copa do Brasil Sub-20. O futebol catarinense e o futebol carioca, eles foram muito bem na Copa do Brasil Sub-20. A Chape e o Avaí chegaram muito longe e o Vasco e o Flamengo, representando os cariocas, também chegaram muito longe. O Flamengo, inclusive, finalista da competição pela primeira vez, quase que foi campeão, né? E aí nos pênaltis, o detalhe, o Flamengo acabou perdendo o título. Queria que o Diego, inclusive, comentasse aí o jogo. Ele que tem uma simpatia aí pelo rubro-negro. Foi difícil assistir o jogo. Assistimos juntos. Inclusive assistimos juntos, Celário. O Kaká com o secador ligado. Houve pressão então já ali na torcida? Ele estava com um pouco de raiva porque o Vasco é o time que ele simpatiza. Nossa, né? Foi eliminado em casa. Foi eliminado em casa pelo São Januário pelo Atlético Mineiro com 2 gols nos acréscimos. É um pouco complicado, aí ficou torcendo contra o Flamengo, mas eu acho que como ele destacou, muito legal o futebol catarinense chegando longe. O Avaí chegou na semifinal. Foi eliminado pelo Flamengo. Foi eliminado só pelo Flamengo. A Chapecoense chegou nas quartas de final. Eliminada pelo Galo. Né? Eliminado pelo Atlético, foi o campeão. E fazia muito tempo que a gente não via aí os paulistas fora, não teve nenhum paulista aí nas semifinais, realmente os cariocas e catarinenses dominando, e é muito legal esse trabalho de base que a Chapecoense vem fazendo. O próprio Avaí agora está mal no Campeonato Brasileiro, mas está dando oportunidade para alguns garotos. O Lourenço, que participou da Copa do Brasil Sub-20, está entrando aí na maioria dos jogos, então tem vários meninos aí, o Denilson se destacou nesse Campeonato Catarinense. Dennis Show. Que já foi embora, né? Quando a fase é boa, eles apelidam de Show, Dennis Show. Aí o cara vai mal, os caras mandam embora. Show. Ele ficou no banco um jogo e aí não entrou ele, entrou esse Lourenço que eu comentei, ele pediu para ir embora, ele não foi aceitou. Pro São Paulo, né? Aí foi pro São Paulo e até o São Paulo tentou contratar também o Capa, lateral ex-Marcílio Dias, lateral esquerdo do Avaí. O presidente bateu na mesa e falou que o Capa não sai, fica até o final do ano. Até a gente estava comentando de revelação de jogadores aqui. A gente sempre acha que o Marcílio não revela, não passa jogador por aqui, mas você tem ali na Série A o Capa, jogador do Avaí, passou pelo Marcílio. O próprio Flamengo temos o Leandro Damião e o Rodinei que passaram por aqui. No São Paulo tem o Tomás contratado agora, também passou aqui pelo Marcílio Dias. Então tem jogadores sim saindo daqui. Isso é que nós sabemos. Fora aqueles que passaram por aqui, e a gente nem jogaram lembra, né? E que sumiram
e ninguém sabe, ninguém viu. No Atlético Mineiro, reserva imediato ali do Fábio Santos, lateral esquerdo, é o Leonan, menino que se destacou com 16 anos aqui no Marcílio e já foi lá para o Atlético Mineiro. Então, o Marcílio Dias, eventualmente, revela jogador, poderia revelar muito mais, e esse trabalho que a diretoria está fazendo, eu acredito que vai, sim, abrir as portas para muitos meninos aí aparecerem no cenário nacional, saindo aqui do Gigantão. E só um detalhe, voltando lá para a Copa do Brasil Sub-20, foi informado que o campeão da Copa do Brasil Sub-20 vai enfrentar o campeão brasileiro Sub-20, valendo vaga para Libertadores Sub-20. E a ideia da CBF é fazer esses torneios para que os atletas das categorias de base, do Sub-20, possam ter contato com o torcedor e com partidas de níveis, contra adversários fortes, né? A gente falava que foi importante a participação da torcida do Marcílio Dias apoiando o time Sub-15 e Sub-17, então a ideia a nível nacional é sim que esses garotos tenham um calendário, participem de competições, enfrentem a pressão de defender os seus times. O Diego e a gente comentando aqui que o Vasco foi eliminado em casa, pressão do torcedor também, porque o Vasco tomou uma virada nos acréscimos, né? Não está acostumado com pressão, então é importante o jogador ter isso na pele. A gente fala, não é importante o resultado, o Galo comemora o título, é importante, é festividade, mas é importante ser de você estar em competição e já tendo uma bagagem também para poder ascender a nível nacional. Eu queria colocar aqui na mesa de discussão sobre essa violência que tivemos aí, não foi nem no estádio, foi fora do estádio, lá em Curitiba, onde um torcedor não sei se vocês tiveram um conhecimento desse fato, lamentável. E quando é que nós vamos parar com essa violência de torcedor? Não é de torcida não, é de torcedor. Eládio, o que a gente presenciou hoje em Curitiba, ao redor do estádio, né, próximo à sede da Império, que é a torcida do Curitiba, foi lamentável, porque torcedor tem que apoiar o time. Né? A partir do momento que essas confusões acontecem, é porque não é torcida organizada, é torcida desorganizada. É bandido que tem ali dentro e que acaba estragando o futebol brasileiro, acaba estragando o próprio espetáculo. Né? Então o que a gente presenciou é lamentável. Eu não tenho muitas informações, mas pelo que eu acompanhei assim, na mídia, através da internet e tal, foi que confusão entre duas facções, praticamente. Exatamente. Eu cheguei a assistir até, vazou o vídeo ali pelo WhatsApp, o pessoal mandando da cena mesmo, a pessoa que morava próximo filmou aquilo. E assim, uma brutalidade. O torcedor, a torcida organizada, ela é muito importante. Eu vi até aqui, no caso aqui em Itajaí, o pessoal falando muito que ia assistir jogo do Barroso e não tinha clima de futebol. O que faltava ali? Faltava organizada. As torcidas, elas fazem uma festa dentro do campo. Agora, tem muitos bandidos dentro dessas organizadas que acabam fazendo essas confusões e sujando aí o nosso futebol. Muitas pessoas hoje deixam de ir no estádio porque tem medo de acontecer isso, ou não levam crianças. Cada vez mais as crianças ficam em casa assistindo clubes europeus e torcendo para o Barcelona, e aí você não vê se renovando essa torcida. Você olha os jogos do Campeonato Brasileiro com muito apelo e não vê mais estádios lotados. O Fla-Flu hoje, o Maracanã não estava lotado, muitos lugares vazios e muita gente por isso. Não tem mais aquela vontade de ir ao estádio, ou tem medo de levar sua mulher, levar seu filho, levar a família, acaba assistindo em casa. Acho que isso só prejudica. Eu acho que a palavra para isso é a impunidade, porque é sempre os mesmos torcedores. Aqueles casos do Corinthians, quando teve confusão, dos próprios torcedores do Vasco também, aquela vez do Atlético Paranaense, você vê que acontece 3 vezes, aparecem as fotos, tu já reconhece, é a mesma pessoa e o cara continua frequentando o estádio, continua em liberdade. Quando tiver impunidade, isso não vai acabar. Ô Diego, com relação ao Fla-Flu, que é conhecido como o clássico mais charmoso do futebol brasileiro, né, eu queria destacar que no Fla-Flu, mais uma vez, né, com torcida 50-50, torcida mista, torcidas juntas, ali naquela parte do Maracanã, né? Torcedor com camisa do Flamengo, torcedor com camisa do Fluminense, um do lado do outro, conversando, brincando. Um fato que ficou marcado na final do Campeonato Carioca foi o técnico do Vasco, no meio da torcida mista do Maracanã, mas com alguns torcedores do Flamengo, e o torcedor do Flamengo brincando com o técnico Milton Mendes do Vasco, né? E na entrevista depois, que acho que foi a Fox que pegou, foi entrevistar o torcedor, ele fala, não, Milton Mendes super gente boa, e ficou conversando aqui com a gente, explicando o esquema tático do Flamengo e o esquema tático do Fluminense. Então acho que isso é legal. O futebol carioca tem essa essência e tem que se manter assim no Maracanã, tem que ser torcida mista, torcedor do Flamengo, do lado do torcedor do Fluminense e com todos os 4 grandes do Rio. Ontem, em São Januário,
torcedores da organizada do Vasco brigaram com torcedores de outra organizada do Vasco. O Vasco vive uma crise política, esse ano tem eleição, final do ano tem eleição, Eurico Miranda contra a oposição que tenta se unir para tentar tirar o Eurico Miranda, e as organizadas acabam participando disso, e ontem, mais uma vez, tivemos briga nas arquibancadas de São Januário. Detalhe, não envolveu a torcida do Avaí, foi torcedores do Vasco, lamentável, e aí é envolvendo a torcida organizada. Agora, eu não quero ir ao estádio e não ter a torcida organizada cantando, empurrando o time. Eu acho que isso é legal. A torcida organizada que entoa o grito, que empurra o time, eu acho que essa é válida. Essa a gente tem que enaltecer. Essa é a torcida organizada. A desorganizada é o que a gente viu ontem em São Januário e hoje lá no Couto Pereira. Ao redor do Couto Pereira, né? Tá, como é que vocês estão vendo a arbitragem nessas 9 rodadas já acontecidas no Brasileiro? Tá boa? Eu acho a arbitragem, tem que usar uma palavra um pouco forte, mas muito incompetente. Eu acho que eles são muito inseguros. Você vê alguns lances que a gente até fica dúvida se tem interferência externa ou não, alguns parecem ter, mas o que você vê é a insegurança total da arbitragem, ninguém quer tomar responsabilidade. Se o juiz está na dúvida, o Bandeira também não quer levantar para assumir a responsabilidade que foi ele, e aí você acaba tendo essa confusão. Agora está vindo essa nova tecnologia, né, Eladio, do árbitro de vídeo, a gente já está vendo isso ser testado de uma melhor forma agora na Copa das Confederações. Até tivemos uma partida hoje da equipe do Chile contra Camarões, o Vargas fez 2 gols. Um foi anulado pelo árbitro de vídeo e o outro foi validado pelo árbitro de vídeo. Eu acho que isso é interessante sim, mas eu acho que tem que ter mais preparo da arbitragem. A gente viu isso no futebol catarinense, sofremos muito esse ano com a arbitragem. Futebol nacional está indo na mesma linha, aí a CBF inventou um negócio de começar a avaliar os seus árbitros, a divulgar os erros. Eu acho que isso só deixa o cara mais inseguro. Ela tem que sim preparar eles, tem que chamar numa sala, apontar os erros, não fazer como fazia antes, falar que está tudo bem, mas tem que ter alguma melhora, alguma mudança, porque a arbitragem está prejudicando sim e muito o espetáculo do futebol brasileiro. E reconhecer o erro como a CBF está fazendo através do site oficial não adianta nada. Os pontos que o time vai perder pelo erro da arbitragem vão ser recuperados? Não, só vai ser divulgado e nada vai acontecer. Agora, o Zélio Prado tem um comentário muito interessante, que é Santa Catarina importou árbitros, importou o Weber Roberto Lopes, importou o Sandro Merahit, que são os árbitros de pontas do nosso estado, né, mas que não são aqui do nosso estado. Eu acho que a gente tem que investir nas categorias de base para jogador, por que não investir também nos árbitros para fazer árbitros de Santa Catarina, né? Então, tá aí. Nós vamos ao intervalo e viemos agora para o último bloco, já com a tabela, os resultados, a participação dos catarinenses não foi das melhores. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta e agora com esse último bloco, teremos aí a tabela, os resultados do que aconteceu nesse final de semana. Derrota de Avaí, derrota de Chapecoense, derrota de Figueirense. Mas vamos à tabela do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C e Companhia Limitada. Vamos lá? Campeonato Brasileiro da Série D, 5ª rodada, na sexta-feira, 15 de Piracicaba, 1, Brusque 0. Na Série D, no sábado, Metropolitano 1, São José 0. Olha o Metropolitano se recuperando aí. Também pela Série C, Tombense 0, Bragantino 0, Mojimirim 2, Tupi 0 e Volta Redonda 0, Ipiranga 0. Na Série C, o Joinville empatou com o São Bento em 1-1 e o Botafogo de São Paulo venceu o Macaé por 3-0. Joinville, decepção, né? É. Na Série B, 8ª rodada na sexta-feira, Criciúma conseguiu sua primeira vitória, venceu 3-2 a equipe do Guarani, uma boa vitória. Ceará 1, Luverdense 1, Paraná 1, Figueirense 0, Goiás 1, ABC 2. Também pela Série B, na 8ª rodada no sábado, Santa Cruz 0, Internacional 0, Boa Esporte 2, Náutico 1, Paysandu 0, Juventude 0, CRB 0, Londrina 3, Brasil de Pelotas 3, Vila Nova 0 e Oeste 0, América Mineiro 0. A classificação da Série B, em primeiro Juventude com 18, segundo Guarani 15, terceiro Vila Nova 14, quarto Santa Cruz 13, quinto Internacional 13, sexto Londrina 12,
7º Paraná 12, 8º ABC 12, 9º Goiás 11, 10º Paysandu 11. Na 11ª colocação, o Ceará tem 11, o Brasil de Pelotas está na 12ª com 11, Oeste com 11 na 13ª, 14º América Mineiro 10, 15º Figueirense na beiradinha aí do rebaixamento com 8, 16º Criciúma com 8, 17º Boa Esporte 8, 18º Luverdense 8, CRB 19º com 7 e Náutico na 20ª posição. No Campeonato Brasileiro Série A, rodada de sábado, 8ª rodada, Atlético Goianiense 0, Atlético Paranaense 1. Tem gente aí que está feliz. Vasco 1, Avaí 0. Também tem gente feliz. 0, Ponte Preta 0. No domingo, Coritiba 0, Corinthians 0. Fluminense 2, Flamengo 2. São Paulo 1, Atlético Mineiro 2. Bahia 2, Palmeiras 4, se recuperando na competição. Chapecoense foi surpreendido pelo Botafogo, perdeu por 2-0 e o Sport perdeu para o Vitória 3-1. A classificação no Campeonato Brasileiro da Série A, em primeiro Corinthians com 20, segundo Grêmio 18, terceiro Curitiba 15, quarto Santos 13, quinto Chapecoense 13, sexto Vasco 12, sétimo Botafogo 12, oitavo Ponte Preta 11, nono Fluminense 11, décimo Flamengo 11, 11º Bahia 10, 12º Palmeiras 10, 13º São Paulo 10, 14º Cruzeiro 10, 15º o Atlético Mineiro com 9, 16º Vitória com 8, 17º Sport com 8, 18º Atlético Paranaense com 8, 19º Atlético Goianiense com 6 e na lanterninha o Avaí com 5 pontos. Então esses aí os resultados desse final de semana. O que vocês acharam aí da participação dos catarinenses? Primeiro para você, ô Diego. A participação dos catarinenses. Avaí na Série A. Vamos pegar para a Série A. Avaí e Chapecoense. Os dois muito mal, né? A Chapecoense fez uma partida, não digo até tão ruim, mas o Botafogo conseguiu inibir todas as jogadas que a Chapecoense tem. Ela sentiu muita falta do Rossi, o Chapecoense quis impor seu futebol, estava jogando em casa, foi para cima, o Botafogo conseguiu forçar chutes de longa distância, cruzamentos que não deram resultado. Em 2 contra-ataques o Botafogo matou a partida, fez 2 gols. Chapecoense, que tem um bom histórico de fazer seus pontos dentro de casa, teve um tropeço, vai ter que recuperar fora. O Campeonato Brasileiro é assim. E já o Avaí e o Flamengo, tá demorando. A Chapecoense pega o Flamengo fora de casa. Mais um confronto difícil. E um detalhe também é que a Chapecoense está tomando muito gol. Tá. A zaga ali é um problema, mais né? 2. E o Mancini trocou já de goleiro, testou os 3 goleiros. O Jandrei até tá bem, falhou em 2 gols lá naquela goleada contra o Grêmio, mas nos gols de hoje eu não vi culpa dele. E agora ele os zagueiros ele fez, já testou, fez né? defesas importantes que poderia ter ampliado o placar para o Botafogo. No final do jogo ele mas fez uma defesaça. Eu não vi o jogo lá de hoje não, mas em outros jogos que eu vi, nesses outros jogos, a marcação em linha da defesa da Chapecoense nessa linha, facilitou para os caras entrar com tudo. O cara famosa, mete a bola em diagonal, um abraço. A famosa linha burra, né? Agora, me agradou o Botafogo. Eu acho que se o Botafogo jogar assim, principalmente na Libertadores, torneios de mata-mata, eu acho que o Botafogo pode, inclusive, ser campeão, se dá o luxo de ser campeão. Porque é um time que aproveita muito bem os contra-ataques. O Botafogo foi muito eficiente nas 2 oportunidades que teve para fazer o gol. Né? E teve poucas oportunidades, nas que teve, acabou fazendo 2-0 e vencendo a Chapecoense lá em Chapecó. É difícil bater a Chape lá, né? A Chape, neste momento, vive um momento ruim, mas a Chapecoense na Arena Condá é muito forte. Ganhou o Vasco? Ganhou do Vasco e acabou perdendo para o Grêmio, mas é um adversário cascudo. A Chapecoense já acumulou 2 derrotas seguidas em casa. Perdeu para a equipe do Grêmio, agora perdeu para a equipe do Botafogo, vai ter que recuperar e vai enfrentar o Flamengo. Confronto muito difícil, né? O jogo deve ser lá na Ilha do Urubu, vai ser um caldeirão, pressão. A torcida do Flamengo agora tá numa onda de apoiar um pouco mais do time. Tá jogando em casa agora? Agora tá jogando em casa, agora tem estádio. E o detalhe, Eládio, se a Chapecoense tivesse perdido por 1 gol de diferença, hoje estaria no G4. Saiu por causa do saldo de gols, o Santos acabou tomando a vaga da Chapecoense. Mas eu acho que é ilusória essa situação da Chapecoense estar brigando na parte de cima. Fez bons jogos, fez bons resultados, criou mas gordura.
o objetivo da Chapecoense é permanecer com tranquilidade na Série A, assim como eu vejo o Vasco também. O Vasco hoje está no G6 do Campeonato Brasileiro, mas não é o campeonato do Vasco. O Vasco é muito forte em São Januário, né, dos jogos que teve, perdeu apenas para o Corinthians, que é o líder, né, e fora de casa não pontuou, foi apático fora de casa. Então hoje o Vasco, por uma combinação mágica de resultados, termina na zona de Libertadores. Mas eu acredito que a campanha do Vasco é para brigar pela permanência com folga, com tranquilidade. E a gente percebe que o Avaí não vai fugir dessa, né? Vai brigar aí pelas últimas posições e hoje está na última posição. Pelo futebol que veio apresentando também, não compensou. E o Marquinhos, ele jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, mas as últimas partidas o Marquinhos, infelizmente, não está rendendo o esperado de um camisa 10 para poder tentar salvar o Avaí do rebaixamento. Mas o Avaí vem contratando alguns bons jogadores, eu acho que pode se tornar um time competitivo para brigar pela permanência. O Avaí contratou aí o Juan, que foi lateral esquerdo do Flamengo, depois vinha jogando como meia já. Está jogando bem. O Maicon também, lateral direito da seleção brasileira, esse ainda não estreou, foi o lateral da seleção nas duas últimas Copas. O goleiro é bom, o goleiro Kozlinski é muito bom goleiro. Kozlinski bom, exatamente. Tem o Capa, que é um bom jogador. Só que eu acho que a situação do Marquinho, o Avaí teria que fazer com o Marquinho, como, por exemplo, o Vasco fazia com o Juninho Pernambucano. Colocar um jogo sim, um jogo não botar ele para viajar, deixar se preparando. Porque querer usar o Marquinhos todo jogo, eu acho que ele não tem mais condições para isso. Condição física, você vê que no final do jogo ele sofre. E o Avaí tá lá na lanterna, você já vê que ele precisa de pelo menos 2 rodadas agora para conseguir sair da zona de rebaixamento, tem que começar uma reação rápido, mas como o Kaká comentou, a realidade do Avaí vai ser essa, brigar ali embaixo, como para mim o Atlético Goianiense, o Vitória, esses times vão passar o campeonato brigando ali embaixo. E ontem o Vasco só ganhando o Avaí por causa de um lampejo do Nenê, que fez uma jogadaça e achou o Iago Pikachu na área sozinho para poder finalizar, porque o que o Vasco errou de passe, que jogo feio ontem, Vasco e Avaí. Então assim, ontem era um jogo para o Avaí ter pontuado fora de casa. Porque o Vasco jogou muito mal e o Avaí também jogou mal. Tá, e na segunda divisão, na Série B, a derrota do Figueirense, mais uma derrota, e a primeira vitória da equipe do Criciúma. O Criciúma que se recupera? Olha, ele trocou o treinador, né? Trocaram o David pelo Vink. Eu acho que foi uma troca certa, no momento certo, porque o Criciúma também estava apático na Série B e a realidade do Criciúma e do Figueirense é brigar pela permanência. Ambos hoje estão fora do Z4, da zona de rebaixamento. Mas são times que a gente vê que não tem um futebol para brigar lá em cima. Apesar do Figueirense ter começado bem a competição, venceu os 2 primeiros jogos e acabou iludindo o torcedor, né? O Figueira também trocou de treinador, mas são 2 times que, olha, se permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro já está de bom tamanho. E um detalhe, o Criciúma tem um planejamento para voltar para a elite. Desde o ano passado, a ideia da diretoria do Criciúma, que passa por uma dificuldade financeira, era buscar o acesso para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E acho difícil isso acontecer novamente esse ano, deve permanecer na Série B. E essa questão dos dois estarem fora da zona de rebaixamento é até um pouco ilusória, porque eles estão por critério de desempate. Os dois têm 8 pontos e os 2 primeiros times da zona de rebaixamento também estão com 8 pontos. Então a gente vê que é uma situação ali um pouco complicada. O Figueirense, como o Kaká falou, ganhou os 2 primeiros jogos, depois perdeu todas as partidas, precisa se recuperar. Eu acreditava que o Figueirense ia brigar para subir, a gente vê outra realidade, mas o campeonato é longo, acho que ainda dá para se recuperar. O Avaí, até quando voltou para a Série A no passado, começou o campeonato muito mal e depois acabou tendo uma sequência boa com a entrada do Claudinei Oliveira e acabou conseguindo o acesso. Ainda dá sim para os dois brigarem pelo acesso, mas vão ter que reagir rápido. E o detalhe do Avaí é que o presidente fez uma administração muito boa no Avaí, reestruturou, conseguiu aí a credibilidade para ter o patrocínio da Caixa na camisa, então o Avaí se reestruturou para poder brigar pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Já o Figueirense, nas últimas publicações, a gente viu que o mês em Florianópolis dura 90 dias, né? Ou seja, estão atrasando salários. E aí, jogador de futebol, amigo, é muito complicado você cobrar de um jogador que não está recebendo. Então, olha, se permanecerem na Série B e o Avaí conseguir permanecer na Série A, é um saldo positivo para Santa Catarina. Rapidinho, só o inferno astral do Inter, que não está no G4, e o próprio Náutico, que é o lanterna com 2 pontos também. Eu acho que são as decepções da Série B. Joinville.
Rapidinho. Joinville também, para mim, vem decepcionando. Primeira rodada fez uma boa partida contra o Ipiranga de Erechim, empatou 2-2 fora de casa, até os 2 gols do Ipiranga foram do Anderson Safira, que era jogador aqui do Almirante Barroso. Depois ganhou na segunda rodada, a gente achou que ia engrenar, mas não. Ele está ali com, se eu não me engano, 6 pontos, né? 7 com empate. 7 pontos com o empate de ontem, exatamente. Só que esse é um grupo de 10 times, onde 4 classificam e 2 são rebaixados. Então, por exemplo, o Joinville, com uma derrota, próxima rodada, ele pode ir para a zona de rebaixamento, mas com uma vitória ele pode entrar na zona de classificação. Então, está tudo muito equilibrado, é turno e retorno ali, então são 18 jogos, tem muito chão ainda pela frente, mas o Joinville, como a gente citou os outros times, tem que começar a reação, porque se continuar tropeçando, vai ficar difícil. O Joinville é um time com uma torcida, estava 2 anos atrás na Série A, precisa subir, não pode ficar ali na Série C, até pelo futebol catarinense, né? Eu acho que o Jack, se permanecer, também é um saldo positivo para Santa Catarina, porque não está me convencendo. E só para encerrar, Eladio, amanhã o Inter de Laje joga em casa, no Tio Vida. Se vencer, garante a classificação para o mata-mata da Série D do Brasileiro de maneira antecipada, sem ter a última rodada, já estará classificado matematicamente, porque teve um empate no grupo entre Novo Hamburgo e Foz do Iguaçu. Portanto, o Inter vencendo já está classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro, mata-mata. Para finalizar, só se o Inter ou o Brusque subirem da Série D para a Série C, o Barroso fica classificado para a Série D do Brasileiro do ano que vem. Pelo critério, ele seria o próximo ali da classificação. Então, a gente até fica aí na torcida para que o Inter ou o Brusque consigam acesso e o Barroso garante a vaga ano que vem. Diego, quero agradecer a sua participação nesse programa especial aqui do domingo. Falamos bastante do Marcílio Dias e faço o convite aí para o seu blog. O pessoal pode acessar lá a página do Futebol Peixeiro, também escutar o programa da rádio aqui em Univale, todo dia de segunda a sexta, 12h10, eu e Jane Flávio de Oliveira, trazendo sempre as notícias aí do futebol. E agradecer aqui pelo convite de hoje, uma honra, eu que acompanhava o programa de vocês assistindo, agora eu pude estar aqui na bancada. Muito obrigado aí pelo convite. Cacá, muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez vim aí colaborar com a gente. Muito obrigado, Eladio, e assim como o Diego, também eu sou telespectador através do YouTube. Quero ver o meu programa postado essa semana, hein? Muito obrigado pelo carinho do pessoal aqui da TV Univale. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Uni Esportes.